Alô, pessoal. Vamos começar a nossa segunda aula sobre o curso de uma eletrodinâmica não linear. Qual o sentido dessa segunda aula? É considerar que existe uma história perdida do eletromagnetismo. Opa, isso dá um bom filme. Vamos ver se tem essa história para um dia se gravar esse filme sobre a história perdida do eletromagnetismo. É muito difícil alguém crer nisso, porque o eletromagnetismo é considerado como uma teoria perfeita. Nada mais tem a acrescentar. Então, alguém vier querendo desenterrar coisas, é mais para múmia. Mas vamos fazer o nosso trabalho um pouco de arqueólogo. Nessa arqueologia, vamos chamar eletromagnética, vamos começar com o nosso bem-amado James Clerk Maxwell, um homem que em 1865 escreveu as leis fundamentais do eletromagnetismo. A questão que nós queremos colocar é que existe uma incompletude em Maxwell. Maxwell não é uma teoria final do eletromagnetismo, mas talvez uma teoria inicial. Ele faz parte de um eletromagnetismo maior. Portanto, vem a questão: como encontrar esse eletromagnetismo maior? É que nem um arqueólogo que descobriu a cabeça da rainha Nefertiti e diz: bom, se eu descobrir a cabeça, deve ter um corpo. E o que acontece em física? Você descobre não simplesmente a cabeça, ou uma seção de choque, ou uma carga elétrica de uma teoria. Você, naquele elemento que você descobriu, você procura identificar a sua correspondente simetria. E daí você, entendido aquela simetria, você diz, bom, eu creio que ainda vou ver a bunda da Nefertiti. É assim que se trabalha. Dessa maneira, quais são as simetrias que nós encontramos no eletromagnetismo? O que Maxwell nos mostrou é que tem a invariância da luz e a conservação da carga elétrica. Esses são dois princípios básicos do eletromagnetismo. Então, a gente pergunta, o que é Maxwell? Maxwell é uma dinâmica de campos eletromagnéticos com tendo como fonte cargas e spin. Essa dinâmica é promovida por essas duas simetrias. Essa é a nossa percepção sobre Maxwell. Mas daí vem a casa do mistério. E diz, bom, que Maxwell é uma dinâmica de campos eletromagnéticos, tá legal, porque Maxwell, Faraday, todo mundo identificou que E vai em B, B vai em E varia no espaço, no tempo, e assim por diante. E vem a questão, bom, mas quem que está por trás disso? Maxwell é uma teoria da carga elétrica. Então, nós temos que começar a compreender o que é carga elétrica. E a carga elétrica, como nós já falamos na aula passada, é uma coisa que acaba a gente não sabendo o que é, porque ela não é constituída por nenhum dos elementos da da tabela periódica. Ela é simplesmente uma constituição, talvez mais dialética, de positivos e negativos, se atraindo e repelindo, igual como se o universo fosse uma batalha dos deuses. Então, ficamos com esse grande interrogação, afinal, o que é a carga elétrica?
Nessa procura, nós tentamos entender como ela se manifesta. Então, você nota que ela provoca interação, ela tem uma lei de conservação, ela tem uma transmissão, uma carga vai indo na outra, e tem uma condução da carga. Então, a carga elétrica, ela tem essas, digamos, 4 manifestações e que nós queremos entender sobre uma síntese. E como é que um físico vai buscar essa síntese? Ele vai buscar, vem cá, onde é que está a simetria da carga elétrica? Então, dessa maneira, Maxwell veio trazendo a carga elétrica, trazendo os campos elétricos, trazendo as duas simetrias. Mas daí a física nos anos 20, quando começou a introduzir mecânica quântica, começou a ver que havia uma transição de fase, uma transformação de fase. Como está escrito ali, filhinha igual E elevada a I que é alfa, psi. Essa transformação de fase trazia no seu bojo o Q da carga elétrica. Então, a carga elétrica começou a entrar dentro de uma simetria, vamos dizer, da função de onda da mecânica quântica. Ao mesmo tempo, o teorema de Noether, certo, começou a dizer, olha, se tem uma invariância, vai ter, se tem uma lei de conservação, vai ter uma invariância. Então, começou-se a ver que a invariância da Lagrangiana perante a simetria de Gauge provocava a conservação da carga elétrica. Dessa maneira, a conservação da carga elétrica saiu daqueles primórdios de Maxwell, quando ele colocou à mão o DEDT, a corrente de deslocamento, para ter a lei de continuidade, e agora começa a aparecer em termos de uma abstração maior, vamos chamar assim, que seria a simetria de Gauge. Essa é a bruxinha que nós temos que começar a entender. Então, existe uma maçã que a bruxinha está nos oferecendo, que é o parâmetro de Gauge. E esse parâmetro de Gauge Esse parâmetro de Gauge é que nós temos que agora tentar identificar dentro da teoria eletromagnética. Bom, daí vem uma outra questão na teoria eletromagnética. É a participação da carga zero no eletromagnetismo. Para Maxwell, a carga zero não existe. A balança de Coulomb não tem carga zero. Mas, quando você vai ver o eletromagnetismo microscópico, através do fóton, você nota que o fóton tem carga zero e é portador de uma energia eletromagnética E2 mais B2, e do momento eletromagnético de Poynting E externo B. Portanto, a carga zero ela não aparece na balança de Coulomb, mas aparece no fóton. Esse é o primeiro sinal de que a carga zero deveria ser incorporada no eletromagnetismo. O segundo sinal é a questão da troca de cargas. A gente sabe que existe uma transmissão entre partículas elementares com carga zero convertida em positiva e negativa. Então, qualquer figura como essa de um acelerador, você vai ver como estado in e estado out, uma carga zero se transformando em outra carga positiva ou negativa. Portanto, a dizer que o eletromagnetismo não é só feito de cargas positivas e negativas. Aí começamos a nossa conversa. Qual é o nosso ponto? O nosso ponto é que existe uma história perdida do eletromagnetismo,
que seria o eletromagnetismo das três cargas. Apesar de nunca ter se encontrado a, a arca de Noé, a arca da aliança, existe uma aliança de três cargas que é visível e que nós precisamos tentar começar a entender. Então, esse eletromagnetismo, trazendo o intercâmbio de três cargas, é um lugar comum, visto, mas não olhado. Ele poderia ser visto ele foi visto em 1923, quando já haviam no caderno da física o elétron, o próton e o fóton. De 27 a 34, a física começou a discutir sobre a criação e destruição de partículas. Então, vamos dizer, somente o Dirac, o Fermi, o Pauli, o Weishaupt, o Majorana, já pontificavam a presença de uma teoria quântica de campos a substituir a mecânica quântica. Então, enquanto a mecânica quântica não admitia a criação e destruição de partículas, a física quântica, a teoria quântica dos campos, justamente entrou para cumprir esse papel. Daí vem a pergunta para os anos 30. Por que a troca de cargas não os levou a introduzir um eletromagnetismo além do fóton? Essa ficou a questão. Porque eles disseram que a criação e destruição de partículas ficaram muito ligadas a elétrons e fótons. E não viram, ou a gente diria, talvez dormiram de touca, e não entender que tinha uma carga positiva, uma carga negativa e uma carga zero se intercambiando, e elas deveriam ser as bases do eletromagnetismo. Bom, assim caminhou a humanidade. Até hoje, os paleontólogos, arqueólogos, estão sempre buscando elos perdidos. Todo mundo quer saber onde é que fica a tumba do faraó. E, às vezes, você pega apenas um brinco do faraó e quer saber o resto. Nós queremos saber como é que veio essa evolução humana do macaco ao sapiens. E sempre tem o que eles chamam de seus elos perdidos, de seus australopitecos no passado. Mutatis mutandis, vamos discutir eletromagnetismo. E fica a pergunta, por que não se entendeu o eletromagnetismo nos anos 30, a partir das cargas mais zero e menos, se intercambiando, e se estão se intercambiando, elas gerariam 4 fótons. Um fóton usual, outro fóton seria massivo, e outros 2 fótons seriam massivos e carregados. Então, a completeza do eletromagnetismo seria essa, e não carga positiva e negativa e fóton. A completeza, voltando, seria essas 3 cargas intercambiando através de 4 fótons. E aí é o elo perdido. Esse elo, é a tua história, a gente sabe ali o sujeito está sentado na mesa com o computador, vendo o professor global. Então, o que aconteceu? A partir de 57 começou a interação fraca, admitindo 4 fótons. Só que daí não eram aqueles fótons lá que deveriam ser no 1930, mas seria o fóton Z0 e W+, e W-. E aí que começamos a perguntar, será que
o fóton Z0W+, não tem um australopiteco no passado, de 4 fótons? Essas são as questões que nós queremos muito levantar a vocês aqui no Professor Global. O Professor Global, ele deve existir para a originalidade, a entender que existem certos pontos fundamentais que muitas vezes, por muitas questões que as épocas têm, eles são passados por cima. Então, vamos dizer, hoje em dia, nós vivemos uma época aí muito vivendo o índio, o Yanomami, é o, é o LBGT, é o nordestino, enfim, fica sempre tocando coisas de gêneros ou coisas secundárias. Não se toca sobre luta de classes, não se toca sobre economia financeira. Essas coisas vão para debaixo do tapete. Assim também acontece com a física. Por exemplo, hoje em dia, nós estamos num grande desafio histórico de quais são os países que vão entrar na era do conhecimento ou não. Se o Brasil vai entrar ou vai ser um país de serviços e revendas. Nessa luta, o professor Global traz a figura do conhecimentista. O conhecimentista é uma figura histórica, ainda não identificada, que está ligada com a produção de conhecimento. Nesse ângulo, que é a luta por professor Global, nós perguntamos, será que as teorias que vieram dos anos 30 é apenas uma escada subindo e chega a 74 com o modelo padrão e chega assim por diante ao 2023 buscando matéria escura? Será que não tem nada que foi pulado? Essa se chama as buscas por fundamentos. Bom, nós estamos aqui dizendo que existe um fundamento que não foi entendido ou que não foi explicitado, que foi a troca de cargas mais de alimentos. Isso, naqueles tempos de Cambridge, do Dirac, dos anos 20, dos anos 30, enfim, de todas aquelas descobertas que fundaram a física quântica, que nós chamamos de atomista, era talvez o momento histórico da época desenvolveu o atomismo. E, portanto, não valeria a pena, talvez, olhar outras coisas, não sei. Mas a verdade é que, se você olhar na Conferência de Varsóvia de 1938, já haviam 11 partículas conhecidas, que ou já medidas ou que estavam no caderno da física, como elétron, próton, antipróton, e assim por diante, os pions, o neutrino. Então, essas partículas, elas já tinham reações entre partículas elementares que eram visíveis para os físicos da época a presença de troca de cargas. Mas aí que vem a coisa interessante. A coisa interessante são as leituras do momento histórico que a época faz. A leitura, vamos dizer, feita foi por Oscar Klein. E ele diz, bom, existe uma teoria de tudo ao nível de as 3 interações que já eram conhecidas, mais a gravitação. E essa seria a grande perspectiva da física. E esse termo, Theory of Everything, que hoje é protagonizado pela teoria das cordas, ele foi justamente cunhado em 1938 por Oscar Klein. E o que é interessante que nós estamos observando aqui é que não houve uma preocupação de dizer qual é a teoria por trás da troca de cargas. Esse seria a teoria que os anos 30 não dançou. Bom, então, os anos 30 dançaram Charleston, mas não dançaram a teoria da troca de cargas.
Mas acontece o seguinte, a vida vive de sucesso. Se você tem sucesso, vai em frente, ninguém vai te negar. E apareceu a QED e ela teve um enorme sucesso. A QED, ela começou a unir Maxwell, a mecânica quântica e a relatividade. Mas daí, vamos dizer, já nos anos 20, 30, ela trazia, e 40, ela trouxe, principalmente nos anos 40, o pessoal, no início, começou a ver que ela tinha enormes problemas de covariância e renormalizabilidade. Entretanto, entre 46 e 51, eles foram resolvidos por Tomonaga, Feynman, Schwinger e Dyson, que acabaram ganhando o Prêmio Nobel de 1963. E em 47 foi medido o momento anônimo, eletromagnético anômago do elétron com a precisão de 10 casas decimais. Isso deu uma realidade teórica experimental para a QED que ninguém poderia negar. Então, esse espalhamento ali do lado de elétron e pósitron através de fóton era o que significaria o eletromagnetismo quântico. Maxwell agora se tornava uma figura, uma teoria quântica e ipso facto. Não se tem mais nada a declarar. Bom, dessa maneira, assim seguiu a física. Aquele elo perdido do mais e menos ficou bem enterrado, um elo perdido. A QED estava legal, e daí, entre 57 e 67, começa a aparecer a teoria eletrofraca. O pessoal começa a estudar interações fracas e querer unir com a QED. Bom, essa eletrofraca foi baseada desde Fermi, nos anos 30, com o decaimento beta, Young-Mills em 54, a quebra da paridade, com a Dami-Vu, em 56, e a quebra espontânea da simetria, que foi desenvolvida entre 58 e 64. Bom, essa teoria eletrofraca, ela fecha-se em 67, no trabalho de Salam, do Weinberg, e introduz os 4 bósons intermediários. Aqueles 4 bósons intermediários que já estavam na visão da troca de cargas. E estabelecem a interação fraca. Então, essa interação, ela aparece como o Fermi mostrou já em 31, 33, como uma coisa independente do eletromagnetismo, como a acoplamento GF, que não tinha nada a ver com a constante de estrutura fina. Bom, então, essa era uma outra interação da física e que o modelo padrão unifica essa interação através do grupo chamado U1 eletromagnético. Então, partindo do grupo SU2, cross 1, e colocando a quebra espontânea de simetria, ele obtém o 1 eletromagnético, onde ali ele gera o fóton, o Z0 e o W+. Então, é interessante notar que o seguinte, que o fóton, o Z0 e o Z+, são partículas abelianas. Eles vêm de um eletromagnético. Então, evidentemente, com Higgs, etc., mas o grupo de simetria final é o 1 eletromagnético. E isso fez essas 3 figuras aí se tornarem nobelizáveis e, acima de tudo, avatares. A pergunta é se esses avatares, vamos dizer, de 1974, estão com a palavra final ou são saltimbancos?
Pessoas que viveram uma época aproveitaram as possibilidades daquela época, mas saltaram às profundidades da física. Quando o Einstein vê que a invariância da luz, ele viu que ali tinha uma profundidade. Aquela profundidade está dizendo, mude o que tem que ser mudado. O faraó Akhenaton também, de uma maneira que nós não entendemos, viu uma profundidade na presença dos raios de luz. O que ele fez? Ele fundou uma nova cidade, ele fez lá uma nova religião, enfim, ele se curvou diante dessa profundidade. A pergunta que tem, esses três avatares de novas, esses três avatares da eletrofraca, eles se curvaram diante de uma profundidade ou começaram a simplesmente juntar pedaços dali e dali e compuseram o Lego de uma teoria. Essa é uma questão para discussão. Mas o que nós queremos colocar é que a física ela é sempre superior aos homens. E você pode ir fazendo coisas, mas o rio vai caminhando e num futuro, questões que foram mal colocadas, elas voltam. E o que nós queremos dizer é o seguinte, se existe um eletromagnetismo baseado no fenômeno da troca de cargas, ou uma eletrofraca, incluindo eletromagnetismo, no modelo padrão. Ou seja, qual a simetria por trás? Uma simetria 1 baseada numa troca de carga Q, as três cargas, ou numa simetria baseada no eletromagnético do modelo padrão. Essa é o grande debate. A pergunta que tem é qual modelo mais amplia o eletromagnetismo. Então, desde o início, nós estamos falando que Maxwell deve ser uma parte de um eletromagnetismo maior. Esse eletromagnetismo maior estará no eletromagnético de Weinberg-Glashow ou no elo perdido das três cargas. O que nós estamos aqui defendendo é que a natureza, vamos dizer, o sentido talvez mais avatar da natureza é considerar o conceito de evolução. O universo não existiria se não fosse para criar uma evolução. Ele não é uma caixa parada e nem uma dinâmica sem pulos é loucura. Ele quer provocar uma individuação dos seus participantes, oferecendo a eles o direito de evolução. Então, isso que o pessoal fala aí, democracia, todo mundo quer ser a favor da democracia. O universo, ele é, em vez de democracia, ele talvez busque o sentido de evolução, oferecendo a percepção da mutação. Então, a troca de cargas, essencialmente, ela está dizendo, olha, a carga elétrica, ela é conservada, ela gera campo eletromagnético, tal, mas ela tem num bojo maior o sentido de mutação. A carga mais vai para a carga menos, para a carga zero, pelo princípio de mutação da natureza. Então, se a mutação da carga elétrica
a gente quer entender o que significa isso. Então a gente não está mais com a cabecinha olhando simplesmente conservação da carga elétrica, simetria de gauge, corrente de deslocamento. Nós queremos saber o seguinte: como essa mutação leva à noção de conjunto. Dessa maneira, nós começamos a buscar sair um pouco do eletromagnetismo, essencialmente, para buscar um pouco o que é o eletromagnetismo dentro da natureza. E daí você começa a dizer o seguinte: olha, a natureza ela é movida pela ação de conjunto. Bom, isso para a física atual, que é movida por atomismos, é uma aberração. Você vai ter que saber contrapor. Porque, veja bem, toda a física que vem desde 1927, com Dirac, toda essa chamada física quântica, você poderia chamar de física quântica atomista. Então, de 1927 a 1974, com a canonização do modelo padrão, foi o desenvolvimento de uma física atômica, de uma física quântica atomista. E aí, Jacaré, se você quer contrapor, procure pelo menos ter algum argumento forte. 3 argumentos podem nos colocar num caminho alternativo. Seriam o sentido de associatividade da natureza, a presença do confinamento dos quarks. O confinamento tira a percepção de medição dos últimos constituintes. Portanto, se você não tem essa medição, você tem que voltar-se para a noção de conjunto. E a noção de complexidade, onde a complexidade não é certamente um Lego. Ela envolve sem números de ingredientes. Bom, então, existem linhas gerais para você apoiar a manifestação do conjunto. Daí vamos voltar para o eletromagnetismo. Como é que você vê essa questão de conjuntos e reducionismo no eletromagnetismo? É claro que a QED, por exemplo, ela bota o fóton lá interagindo com o elétron e acabou. Ali você tem uma constante de estrutura fina interagindo e 1 sobre 137 e ali você começa reduz o que é as leis físicas. Mas se você começar a olhar o eletromagnetismo, ou reolhar, você vê que o Maxwell não é uma equação, são 4 equações. Qual é a função dessas 4 equações? É interligar o campo elétrico e magnético. Então, o E e B não estão dissociados. A própria grande resultado, que é a luz como onda eletromagnética, ela é justamente uma consequência da interdependência entre o campo elétrico e magnético. Então, você colocar as cargas mais zero e menos interligadas não está trazendo nenhuma novidade ao eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele parece ser essencialmente uma teoria envolvendo a noção de conjunto. Assumindo isso, certo? Nós vamos então buscar uma nova fronteira eletromagnética. Qual é essa nova fronteira eletromagnética? Nós vamos dizer o seguinte: aqueles campos potenciais, que são subsidiários de Maxwell para os campos eletromagnéticos, eles agora começam a ser os intermediadores de uma teoria eletromagnética e intermediadores interdependentes. Então, eles formam um conjunto A, Mi, I, onde I varia de 1, 2, 3 e 4. Então, o eletromagnetismo é uma ação de conjunto de 4 fótons. Essa é a nova fronteira eletromagnética que nós queremos trabalhar. Sendo assim,
a gente diz, olha, a partir de agora você tem um conjunto de cargas mais zero menos interconectadas e elas são transmitidas através de 4 fótons AMI, ou Mi e VMI+, interdependentes. Dessa maneira, você diz, eu estou preservando o maxo, as simetrias da invariância da luz, com Lorentz, e da conservação da carga elétrica com Noether. Então, você está agora dentro de maxo e partindo para a travessia a um novo mundo eletromagnético. Esse novo mundo é o sentido dessas palestras que nós estamos dando. Bom, agora você não pode voltar mais atrás. Você ou é para frente ou afundar. Essa é a escolha que foi feita. A escolha que foi feita é que existe um elo perdido desde 1930 e esse elo perdido ele vai nos levar a um novo eletromagnetismo. Tanto o Maxwell como a QED têm limitações, nós mostramos em aulas passadas, e nós temos que sair em busca desse novo eletromagnetismo. Mas as coisas não são assim. Estou num pé, bota outro pé no outro lugar. Você vai ter que botar outro pé na água. Você vai ter que fazer uma travessia. E nessa travessia para um novo eletromagnetismo, você vai ter que trazer duas novas formulações para a física. Uma é a presença de uma terceira física quântica e outra a existência de teoria de gauge antirreducionista. São duas coisas, vamos dizer, que a serem exploradas. Uma terceira física quântica, o que é isso? Teoria de gauge antirreducionista, me diga qual livro, qual paper que está mostrando a respeito disso. Essa é o desafio aos navegadores do Psi em busca do novo eletromagnetismo. Primeiro vamos começar com a chamada terceira física quântica. Relembrando a história da física quântica, a física quântica começa de uma maneira, vamos chamar, granular, aquele visão lá da termodinâmica, de Taylor-Jeans, aquela forma dependente da temperatura, que era, quer dizer, como é que é, não quântica, era continuidade, né? Aquela curva de continuidade que o Planck começou a examinar e viu que não fitava com as emissões de luz no corpo negro. Daí, Planck, em 1900 coloca agora pacotes de energia. Isso já vem de acordo com a descoberta do elétron em 97 e depois começa a entrar também de acordo com o átomo de Bohr em 1913, né, com as maneiras de radiação, emissão e absorção. E depois com o próton, descoberta do próton em 1919 e finalmente do fóton em 1923. Então, essa maneira de ver a energia de uma maneira granular em pacotes começou a tomar como a nova forma de se entender o átomo grego. Então, agora tínhamos um quantum, mas um quantum com características granulares e que foram estudados de uma maneira, vamos dizer, com a mecânica, né? Esse quantum, ele começou a trazer limitações nas séries de Bauman, na espectroscopia, e ele começou a ser modificado com a inclusão do spin por Stern-Gerlach em 1925. Daí começou-se a ver que, digamos, esse quantum granular,
não satisfazia tudo. Começa a aparecer em 24 a onda partícula, de Broglie, a Schrödinger em 26, a incerteza de Einstein em 27, Dirac em 27 já propondo mecânica quântica com o fóton, né, com Maxwell, e assim começou-se a ter uma quântica, quer dizer, um quantum quântico. Ele teria propriedades granulares, de mecânica quântica e de relatividade. Bom, esse quantum quântico, ele domina a física desde 27, vamos botar o ano de 1974, até hoje, evidente. Mas vamos delimitar nosso conhecimento assim. E daí, esse quantum quântico é o final da história? A gente sempre tem que ver através das limitações. As limitações que nós ressaltaríamos são as esquisitices da mecânica quântica. A mecânica quântica traz conceitos como probabilidade, incerteza, tunelamento, emaranhamento e outros, que nos faz perguntar que algo está faltando Mr. Bohr. O Bohr ficou famoso que, se você não entendeu mecânica quântica, é porque você não está entendendo. Isso são aquelas historinhas que quem está por cima da plateia pode falar. Mas, na verdade, é que a mecânica quântica ela é uma teoria limitada. Está faltando algo. O que nós queremos dizer que está faltando algo? Que estaria faltando uma terceira fase da história quântica que a gente entende como o Hall quantum. O que é esse Hall quantum? Não basta apenas você ter o quantum do fóton, ou quantum do elétron, ou assim por diante, mas tem que ver eles como partes de um todo. Então, você teria, vamos dizer, um campo, vamos dizer, AMI, do fóton, mas esse campo do AMI não satisfaz a física. Esse campo do AMI ele está inserido num conjunto que a gente chama de AMI, onde I varia de 1 até N. Então, no caso que a gente está discutindo, aquele fóton ele estaria dentro de um conjunto formado pelo fóton ele próprio, um fóton massivo e fótons carregados. Daí, essa é a tua chamada terceira visão quântica. Essa terceira visão quântica é que coloca o quantum dentro de um environment. Então, a noção de conjunto precede a noção de quantum. Essa seria a nova perspectiva. Bom, vamos deixar esse cara falar um pouco, pode ser que esteja até certo, mas o fundamental no momento é ser um pouco pragmático. Se você tem um novo quantum, e você está dizendo, falando mal da mecânica quântica, chamando ela de esquisita, você tem que ao menos dizer que novas propriedades quânticas, esse novo chamado Hall quantum, ou aquele que entende que a parte está inserida no todo, contém. Daí você começa a ver, estudando suas equações, que tem novas interações, novas induções, nova conectividade a partir da visão sistêmica. Então, essas três performances que estão em qualquer teoria, interação, indução e conectividade, quando você as olha de uma forma atomista e de uma forma sistêmica, você vê diferentes formulações. O que significa isso? Que aquela parte, aquele quantum inserido naquele sistema, ele começa a processar propriedades de associatividade, de conjunto, de diversidade, de interdependência, de não linearidade, de chance, de evolução, de emergência.
que não são vistas pela física da teoria quântica atomista. Então, essa física que vem dominando desde 1927 até 1974 não apresenta nenhuma dessas propriedades acima citadas. Para não ficar falando muito, nós vamos apenas dizer o seguinte: existe um conceito que, inexplicavelmente, a física não desenvolveu, que é o conceito de evolução. Vocês sabem muito bem que o pessoal de biologia, aí Darwin e essa turma, começou a dar porrada na religião. Por quê? Porque eles encontraram um conceito inalienável, que é a evolução das espécies. É impossível para alguém olhar a vida no planeta Terra e não prescrever, não observar o seu sentido evolutivo. Isso chocou muito com a visão religiosa. Daí vem essa questão aí de ciência e religião. Mas, por outro lado, a física de partículas elementares, a física do quanta, olhou também o quanta simplesmente em interações, nas 4 interações, vamos dizer assim, mas nunca viu a paleontologia de um quanta. Como um quanta, ele vem, vamos chamar assim, acrescentando números quânticos à sua formação. Então, deve existir em física uma física da evolução, se você quiser, da evolução dos números quânticos. Bom, o que aconteceu na biologia? Na biologia, o pessoal diz, olha, existe a floresta e o veado. Então, o veadinho, ele está ali pulando de acordo com o que a floresta oferece. Dessa maneira, a biologia diz, olha, existe um conceito que se chama de variedade. A variedade é uma diversidade que aparece dentro do conjunto, dentro do environment, do ambiente. Então, a biologia se fixou muito em variedade. Isso, mais ou menos, foi a contribuição de Darwin, daquela turma. Em 1937, um russo, lá que eu esqueci o nome, começa a incluir os genes. Então, começa a colocar que não existe apenas ambiente e variedade, mas existe também os genes, o ambiente e a variedade. Enfim, aí começa a ter uma performance entre elementaridade e variedade, com muitas discussões. Mas o fundamental é a gente aqui dizer o seguinte: será que a física é feita apenas por últimos constituintes ou é feita por variedades? O que é um próton? O que é um quark? Um quark é um último constituinte. O que é um próton? É uma partícula composta por aqueles últimos constituintes, formando o quê? Uma variedade aonde? Inserida dentro do eightfold way, num certo conjunto, com nêutron e outras partículas de spin meio. Então, a física contém no próton, no nêutron, quem for, a noção de variedade. Por que a noção de variedade se torna importante? Porque ela tem uma fisicalidade baseada nos conceitos de diversidade e funcionalidade. Sendo assim, o que quer dizer? Que você está com o próton dentro de uma diversidade, com outros prótons, com nêutrons, outros, e formando dentro do átomo
do núcleo, que for, uma funcionalidade. Então, a variedade, ela traz para a física a noção de diversidade e funcionalidade. A dizer que a física não é feita apenas por elementaridade, mas também por environment. Um físico, Anderson, ele dizia que uma coisa assim, collective is more. Quer dizer, existem mais coisas do que simplesmente tratar a física a partir de elementaridade. E essas mais coisas nós chamamos da existência de um terceiro aspecto da física quântica, que é o whole quantum. Um quantum baseada com números quânticos baseados, derivados da noção de conjunto. Bom, nós estamos querendo ir buscar o eletromagnetismo. Um novo eletromagnetismo baseado em Maxwell. E nós dissemos, tem duas coisas importantes a fazer. Uma primeira, uma terceira física quântica, que nós mal bem tentamos aqui colocar como dizendo que tem uma física quântica, a whole quantum, trazendo a noção de ambiente, trazendo a noção de diversidade, trazendo a noção de funcionalidade. Essa funcionalidade não é baseada nas quatro interações elementares. Mas daí vem, tudo bem, em termos de palavras, cada um pode pegar o microfone e falar o que quiser. Agora, a questão é o seguinte, você tem que ir para o quadro negro e começar a mostrar equações. Então, essas equações, de onde vêm? Daí que vem uma nova perspectiva para a teoria de Gauge. Toda equação tem que vir de uma simetria. Toda simetria, a física canoniza como teoria de Gauge. Só se você está trabalhando com a noção de conjunto, você vai ter que agora formular uma teoria de Gauge antirreducionista. O que é uma teoria de Gauge antirreducionista? Nós já, mais ou menos, discutimos dizendo que agora o campo vai ser inserido no conjunto. Um campo AMI vai estar dentro de um conjunto AMI formado por AMI, BMI, NMI, N campos. Então, são N campos associados a uma mesma simetria de Gauge. Bom, isso aí está errado. Se você pegar livros, você pegar papers, você pegar qualquer coisa, ele diz, olha, teoria de Gauge é o seguinte, você tem um determinado número de... É uma ligação que vem com teoria de grupo, dizendo, se você tem na teoria de grupo um determinado número de geradores, você associa isso aos campos de Gauge. E, a partir daí, você vai associar aos parâmetros de Gauge, e, a partir daí, você vai associar a lei de conservação. Isso é uma coisa canônica e inviolável. Bom, isso aí está helado. Helado. Ah, não, quem está helado é você. Não. Existe uma simetria de Gauge antirreducionista que pode trabalhar com o parâmetro de Gauge alfa, envolvendo diferentes formulações ou tecnições daqueles campos de Gauge, como a gente coloca aí em vermelho, seja a primeira, que é uma coisa bastante linear, a segunda já mostrando rotação com a matriz R, e a terceira já mostrando a presença de polinômios, o parâmetro alfa expandido em termos de polinômios. Essas formulações foram desenvolvidas pelo grupo de Petrópolis, publicadas, etc., e nunca ninguém deu bola. Bom, não é essa a questão. A questão é que a gente tem que começar a entender que essa teoria de Gauge antirreducionista é uma possibilidade viável
ela vai além da canonização que Young Mills fez em 54 para a teoria de Gauge, e ela explora a noção de números quânticos que se revelam dentro do todo. Então, os números quânticos que formulam uma matriz, uma partícula, como spin, carga, massa, simetrias discretas, eles não são mais entendidos de uma maneira atomista, mas dentro de um conjunto. Eles dizem que o conjunto é a unidade fundamental. A partir deles, as partes e seus números quânticos são desenvolvidos. Bom, dessa maneira, nós começamos a ter um pedaço da viagem transposto. Esse pedaço da viagem, essa viagem que iniciou admitindo um elo perdido do eletromagnetismo, colocando o eletromagnetismo das três cargas intercambiáveis e que elas têm que se manifestarem dentro de uma terceira aspecto da física quântica e de uma teoria de Gauge antirreducionista, são assuntos, vamos dizer, que já foram consistentemente desenvolvidos. Agora fica a questão: como é que aparece esse novo eletromagnetismo? O que faz você verem esse novo eletromagnetismo? Nós estamos, vamos dizer, em alto mar. Ninguém chegou ainda ao novo eletromagnetismo e ninguém está vendo alguma coisa, vamos dizer, alguma coisa plausível. Não existe terra à vista. Mas existem discussões. Uma discussão muito clara hoje em dia é que a eletricidade não é plasma. O eletromagnetismo do plasma ele traz variantes bem diversas da eletricidade. Essas variantes são vistas em cosmologia, na astrofísica e na física do plasma terreno. E essas variantes começam a nos dizer que no nosso mapa de viagem deve ter um itinerário mostrando uma viagem de Maxwell afotônica. Então, além de Maxwell, deve existir um eletromagnetismo não linear, um eletromagnetismo neutro, um eletromagnetismo eletrofraco, um eletromagnetismo incluindo monopolos como fontes de indução, um eletromagnetismo incluindo a espintrônica e, finalmente, chegarmos à fotônica. Então, a fotônica é quando você já não precisa do elétron para transmitir a energia eletromagnética, mas você começa a ter o fóton. Esse é o desafio, vamos dizer, de viagem a ser aportado. Hoje em dia, existe diversos lasers tentando mostrar a presença de fotônica. Esses lasers, eles estão aí se desenvolvendo, sendo montados. O próprio LHC já disse que mediu em 2017 a interação fóton-fóton. Eu, pessoalmente, sou um sujeito muito averso ao LHC. O LHC ele se tornou uma máquina de dizer tudo. Então, por exemplo, eles dizem que mediram a interação fóton-fóton. Não mediram. Eles mediram a interação fóton-fóton via one loop. One loop você coloca um elétron virtual. Então, o LHC, ele diz que o fóton-fóton já está incorporado na própria QED. Bom, eu não sigo essa linha de colocação, porque acho que uma interação fóton-fóton tem que aparecer a nível árvore.
Se você tem uma namorada e não beija ela, essa coisa de carta, de virtualidade, para mim não. Beijou na boca, são namorados. Bom, dessa maneira, eu estou querendo mostrar nessas palestras que é muito importante ter um pensamento crítico. Ninguém vai propor a Lagrangiana nova, ninguém vai propor novos fenômenos físicos, se não tiver um fenômeno, uma posição crítica. Não adianta achar que publicação, que são redações científicas, que são sub-papers de alguém, significa física. A física, como qualquer pensamento, é baseado no posicionamento crítico. E o que eu coloco a vocês, que nós estamos numa visão que foi concluída em 1974 com o modelo padrão, classificando o modelo padrão como o certíssimo, o incorruptível, o inquestionável, tudo que você pode falar, não tem nada a ser feito além do modelo padrão. E o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, calma lá, amigo. Desde 1930, você tem elos perdidos, como a troca de carga mais e menos zero para formular o eletromagnetismo, a necessidade de uma terceira física quântica para formular o conceito de quantum a partir da noção de conjunto, a necessidade de incluir teorias de gauge antirreducionistas no tecimento de equações de física. Portanto, não existe a necessidade de dizer o modelo padrão tem a QD definitiva, a eletrofraca definitiva, a QCD definitiva. No encontro aqui, nós estamos querendo colocar apenas Maxwell e QD. E querendo dizer que não são definitivos. Eles têm uma série de limites e uma série de qualidades. Mas o fundamental nessa conversa que nós estamos tendo aqui, nessa exposição, é que vocês queiram nos entender que nossa proposta é colocar que 1974 é o ano em que a física elou. Pena que os três, o professor Salan e o professor Weinberg, já são falecidos, porque essa era uma discussão para ser feita. Obrigado.